Boa noite, hoje é 1º de abril de 2014. Eu fiquei tentado a começar o nosso programa com uma mentira, mas eu vou começar com uma verdade. Vou falar sobre prestação de serviços e vou me permitir ser usado como exemplo. Eu hoje fiz a minha portabilidade do meu telefone, do meu número de telefone fixo. 12 anos que eu estava com a mesma operadora. E resolvi fazer a minha portabilidade por questões de contas. Fiz as contas, vi que no conto administrativo eu economizava se fizesse a portabilidade, fiz a portabilidade, migrei para outra operadora. E aí, quando eu acabei de migrar para outra operadora, a antiga operadora me ligou oferecendo mundos e fundos. Quase me dando de graça o aparelho telefônico. Tudo para que eu permanecesse com o seu serviço. Daí eu me pergunto, fiquei 12 anos lá, sendo cliente deles. Eles nunca me fizeram nenhuma proposta tentadora. Nesses 12 anos, eles ligaram para me oferecer serviços o tempo inteiro, mas só para aumentar o volume da minha conta. Nenhum deles ligou para me oferecer um serviço que me representasse economia. Por que eles querem me seduzir só na hora em que eu decido que vou mudar, que eu vou fazer a portabilidade? É por essas e outras razões que o nosso serviço de telefonia é campeão de reclamações nos PROCONs. É por essas e outras razões que as pessoas migram de operadora para operadora porque não conseguem um bom serviço. Será que as operadoras não param para pensar sobre esse assunto? Está começando agora o Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Canal 9 da NET, canal 29 do HF, na internet bhnews.tv.br. É assim que você nos assiste, é assim que você nos vê toda noite aqui no Redação BH News. A BH News é uma emissora com programação gerada em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, fala a nossa língua, para quem mora aqui, mas também transmite tudo aquilo que acontece aqui para o mundo inteiro. O número de acessos que nós temos pela internet, os page views que temos pela internet, são enormes. Pessoas que nos acompanham pontualmente algumas das nossas partes da programação, ou então se ligam quase como se fosse uma TV, a TV da sua casa, morando longe. Gente em todos os continentes. Nós recebemos aqui e-mails de pessoas que nos assistem em todos os cantos do mundo. A eles o nosso abraço e a você, nosso telespectador diário, o nosso abraço e sempre chamando você para participação. Pelo Twitter, você vai no @Redação BH News. Pelo Facebook/Redação BH News. Ou então nos passe um e-mail, redação@bhnews.tv.br. Nós estamos esperando o seu contato. Estamos loucos de vontade para conversar com você. Bom, já são 3 os óbitos confirmados por dengue grave, aquela antiga dengue hemorrágica que hoje, na nova nomenclatura do Ministério da Saúde, é chamada de dengue grave. Aqui em Minas Gerais, 1 em Paracatu, 2 em Passos e agora 1 em investigação, já confirmados os 3, e agora 1 em investigação em Juiz de Fora. Abril, historicamente, nos últimos 5 anos, tem registrado o pico dos casos da doença. Isso é preocupante. Para conversar sobre esse assunto, para que você se sensibilize sobre essa questão, que é uma questão que diz respeito a todos nós, está aqui a coordenadora do Programa Estadual de Controle da Dengue da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Jane Andrade. Boa noite, Jane. Boa noite. Um prazer que você esteja aqui conosco. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu começo te perguntando de forma direta. Todo mundo esperava que com a seca, nós estamos aí com um período de estiagem, hoje casualmente voltou a chover e de maneira sazonal. Não era a época de chuva, está chovendo hoje. Mas com a estiagem nós esperávamos que os casos de dengue diminuíssem. O que aconteceu? Bom, a estiagem não é a única responsável pela questão da transmissão de dengue, né? Nós sabemos que são vários fatores, um deles é a chuva. Mas existem outros fatores que interferem muito. Existem depósitos que não dependem da água de chuva para estarem repletos de água, como é o caso da caixa d'água, dos vasinhos de planta. São depósitos que, naturalmente, né, na nossa rotina, a gente já faz o enchimento com a água e ele fica, muitas vezes, susceptível à proliferação do Aedes aegypti. E isso pode, sim, levar à transmissão de dengue em determinadas regiões do estado.
Os técnicos da Secretaria de Saúde, quando vão às casas, encontram situações ainda muito comprometedoras, porque mesmo com tanta campanha, ainda se depara com situação comprometedora nas casas, nas residências? Sim, situações bastante comprometedoras, situações que nos mostram que dengue não é um fator único que tem como causa. Vários fatores são originários da dengue. Então, um deles que a gente pode citar, a questão da organização dos serviços públicos de saúde, né, as equipes municipais, a estrutura dos municípios para combater os focos do Aedes aegypti, para atender os pacientes com suspeitas de dengue e para vigiar realmente a transmissão no seu território. Outro fator muitíssimo importante é a colaboração da população, que tem um papel fundamental de cuidar do seu imóvel, e dos seus hábitos, para evitar que aqueles hábitos proporcionem depósitos com água que possam proliferar o Aedes aegypti. Nós podemos afirmar que 100% da população daqueles mosquitinhos rajados que tanto nos incomodam, que tem o nome de Aedes aegypti, 100% dessa população está infectada? Os estudos mostram hoje que esses insetos, eles têm as formas jovens, né? Nascem ovos e vão se desenvolvendo até se transformar no inseto adulto. E há estudos que apontam que esses ovos já podem nascer portando o vírus da dengue em si. Ou seja, ao se deparar com um inseto com as características do Aedes aegypti, né? Que são insetos do tipo do pernilongo, mas que são pretos e com algumas pintinhas, listras, né, brancas pelas patas, ao se deparar com eles, nós temos um alerta que ali nós temos grande chance de ter diante de nós um inseto portador do vírus Aedes aegypti. E devemos manter distância deles e combatê-los, inclusive. Então não é bom nem brincar com aquela possibilidade de pode ou não estar infectado, como era um assunto que se falava há algum tempo atrás. Dizia, pode ser que sim, pode ser que não, e as pessoas até tinham uma preocupação só relativa. Os números desse ano, se comparados aos números do ano passado, apresentam melhoras no comportamento da população com relação ao combate da dengue? Sim, apresenta uma melhora muito significativa. Hoje a gente tem em Minas Gerais confirmados em torno de 5.000, um pouco mais de 5.100 casos. Na mesma época do ano, em 2013, nessa altura do campeonato, até o final de março, a gente já tinha certamente mais de 100.000 casos confirmados de dengue no estado todo. Porém, essa situação não nos deixa tranquilos, até porque algumas regiões do estado têm demonstrado transmissão de dengue elevada nesse momento. Que regiões são essas? E podemos citar as regiões dos municípios de Divinópolis, né? Alguns municípios até no entorno de Divinópolis são hoje comprometidos pela questão da dengue. A região do município de Unai, Paracatu, Três Marias, alguns municípios do Triângulo Mineiro nesse momento, vivem transmissão de dengue importante. Alguns municípios no entorno de Sete Lagoas também, ali no entorno da represa de Três Marias, Felixlândia, Morada Nova de Minas, vários Biquinhas, Paineiras, municípios pequenos e que têm transmissão importante nesse momento, e principalmente alguns municípios com temperatura mais baixa, que historicamente não tem uma importância tão grande na transmissão de dengue, mas que esse ano estão se destacando. Aí eu poderia citar o município de Campo Belo, na região sul do estado, e o município de Passos, que inclusive registrou 2 óbitos, como você colocou já no início. Sem querer demonizar nenhuma administração municipal e nem querer dizer que por conta do descuido é que isso acontece, mas qual é a função, qual é a importância do envolvimento do gestor municipal, do gestor público, para evitar que esses casos localizados, como esses municípios que você acabou de citar, aumentem, proliferem ou incomodem tanto como incomodam esses números? Sim, a participação do gestor é fundamental, ela é imprescindível. O trabalho de controle da dengue, os programas de controle da dengue são baseados em 3 eixos de trabalho, sendo eles a mobilização social, que envolve a população e que busca a parceria da população de forma constante, a vigilância e o controle de vetores, que esse sim vai combater as formas jovens do inseto, vai fazer as ações de vedação, de casa a casa, visita nas casas das pessoas, e o outro eixo que seria a assistência ao paciente com suspeita de dengue, para que ela seja oportuna com médicos capacitados, enfermeiros e outros profissionais da assistência, para abordar de acordo com as normas técnicas do Ministério da Saúde, para que esse paciente
paciente tenha cura e êxito no tratamento. A Secretaria de Saúde tem algum programa de treinamento para os médicos? Porque é comum a gente chegar nos centros de saúde, particularmente com doenças que não são de conhecimento maior. A dengue já é de conhecimento maior, mas com doenças que não são de conhecimento maior, e alguns médicos mais novos ou menos experientes acabarem se surpreendendo e não acertarem no primeiro diagnóstico. A Secretaria de Saúde faz alguma campanha nesse sentido? Sim. E é importante essa sua fala, porque mesmo em Minas Gerais, como eu disse no começo, tem alguns municípios que nunca tiveram transmissão de dengue exacerbada e agora estão tendo. Esses casos é como se dengue ali fosse uma doença nova, apesar de ser uma doença que já está entre nós há muitos anos, né? Então, a política da Secretaria de Estado é a seguinte: nós tivemos em 2012 uma capacitação. Ao longo de 2012 e 2013 foram capacitados aproximadamente 15 mil profissionais, médicos e enfermeiros pela SES, por médicos contratados pela SES-MG, pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, e nós mantemos constantemente, através de um canal, o canal Minas Saúde, que é um canal que atinge os municípios para ações educativas e de treinamentos, de repasse de informações técnicas, junto a esses municípios para capacitar os profissionais médicos de qualquer região do estado que tenha necessidade, não só com dengue, mas com outros agravos também. Gênio, eu conversei com você antes da gente entrar no ar e te falava que me assusta o fato de que nós temos campanhas publicitárias que são pesadas, maciças, para falar sobre o combate à dengue. Todos os veículos de comunicação, sem exceção, se envolvem na divulgação desses casos, se envolvem na discussão do tema. Por que é que nós ainda não temos uma participação esclarecida, clara, determinada, por parte de 100% da população? Bom, infelizmente, dengue é multifatorial. Então, quando eu ataco muito bem um eixo do trabalho, ou seja, eu faço uma campanha de mobilização, uma campanha educativa junto à mídia, junto à imprensa, aos órgãos de comunicação de uma forma geral, eu estou atacando apenas um dos eixos de trabalho, né? Eu preciso dos outros eixos bem estabelecidos e estruturados para que haja um controle na questão da dengue. O que a gente percebe é que esses fatores que levam à transmissão de dengue, eles melhoram em algumas regiões do estado, em outras regiões não. Por exemplo, a adesão da população é algo muito variável, né? Nós temos regiões do estado que se mobilizam até porque tiveram um problema com dengue muito significativo. Aquele problema, aquela epidemia já é suficiente para organizar a população em volta daquele tema, para que ela mude, inclusive, seus hábitos. Perder um ente querido com dengue é uma tragédia, né? Perder uma pessoa com dengue é uma tragédia. E isso acontece hoje em dia no nosso estado, no nosso país. Isso mobiliza as pessoas, mas isso só não basta. Como você disse, nós precisamos de médicos muito bem capacitados, sabendo que aquilo ali pode ser um caso de dengue, pode ser um caso de outro agravo, saber dar um encaminhamento adequado para aquele paciente e principalmente um serviço de vigilância que aponte a necessidade real de cada município, né? Para que o apoio a ele, para que as orientações a ele, para que os serviços que ele faz sejam realmente para contingenciar uma transmissão de dengue. Bom, aqueles que estão nos assistindo agora podem perguntar, e se eu perceber alguma coisa ou quiser tirar uma dúvida, como é que eu faço? Existe um telefone à disposição, Sim. Existe uma central à disposição. Seria interessante que você passasse para o nosso espectador. Nós temos o call center, né, o 155, é um telefone de acesso gratuito para qualquer cidadão. Ele vai acionar a opção para dengue e vai, inclusive, poder relatar um problema que ele estiver tendo dentro da residência dele, numa residência vizinha, qualquer orientação com relação ao que ele faz no caso dos sintomas, a prevenção, todas essas ações ele pode ter informação através de um 155 de forma gratuita. Perfeito. Vou agradecer a Jeane Andrade, coordenadora do Programa Estadual de Controle da Dengue da Secretaria de Estado de Saúde, por estar conosco aqui, por esclarecer um tema de tamanha importância para os moradores de Belo Horizonte, da região metropolitana e para todos aqueles que nos acompanham pela internet. Muito obrigado, Jeane. Uma boa noite. Agradecemos. Obrigada. Bom, eu vou dar um pulinho aqui porque eu quero conversar com a Renata Dairel, direto da redação. Renata está lá apurando os fatos do que trazem os portais a respeito de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Renata, é com você. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Eu vou começar com a matéria do jornal O Tempo, que destaca um acidente que aconteceu hoje na Praça da CEMIG, em Contagem. A gente tem até o vídeo aqui
no portal do jornal O Tempo, um ônibus, um caminhão e 3 carros e 2 motos. Todos esses veículos foram envolvidos em um acidente. Deixou 17 pessoas feridas e o trânsito interrompido lá na Praça da CEMIG, em Contagem. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde. O motorista de um ônibus estava descendo a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli quando perdeu o controle da direção do veículo na curva. Em seguida, bateu no caminhão que estava estacionado e tombou nos outros veículos que também estavam parados. O motorista do caminhão, Roberto Carlos de Oliveira, de 48 anos, teve um corte na testa. Ainda não se sabe a situação dos outros feridos. Perfeito. Mais algum destaque? Sim, a gente tem aqui um destaque do jornal Hoje em Dia. É uma suíte de uma matéria que eles fizeram há 2 anos. Eles voltaram lá para verificar a situação do sistema de transporte dos alunos paulistas no Vale do Rio Doce. Continua muito precário. A gente tem aqui uma foto, é até bonitinho porque as crianças aqui estão rindo, posando para a foto, mas a situação é muito preocupante. Pelo menos 1.000 alunos do ensino fundamental e médio lá de Paulistas, eles têm que atravessar um rio a nado, percorrer vários quilômetros a pé e depois são transportados em ônibus sucateados e superlotados para ir às aulas. E o agravante, todos esses ônibus estão interditados pela Justiça desde 2012. Alguns deles, 4 de 7 ônibus desses interditados passaram por algumas reformas no ano passado e voltaram ativo em fevereiro, mas desses, um já está parado novamente e o outro com problemas elétricos. E vários pais de alunos e vereadores estão denunciando aí que foi só uma maquiagem nesses veículos que, na verdade, eles não foram reformados. A PM fez um boletim de ocorrência comprovando os riscos, tem pontas de ferro no assoalho, cadeiras desprendidas, abraçadeiras de metal prendendo os cintos de segurança com pontas que cortam essas crianças. Então, um sistema aí muito precário de transporte que prejudica muito o aprendizado dessas crianças, né? E é todos os dias, Paulo, eles têm que percorrer esses quilômetros a pé e nadar, atravessar um rio a nado. Olha que perigo. Tem crianças pequenininhas aí indo para a aula. É importante quando você coloca isso do desespero dessas crianças de não poder ir à aula de uma forma confortável. E depois aí se pergunta, por que a evasão escolar? Por que que o Brasil é campeão em evasão escolar nos países da América do Sul? É um dado que nos deixa envergonhado. Eu não estou aqui citando só o caso do Vale do Rio Doce em Minas Gerais. Estou fazendo uma reflexão sobre o país inteiro. E isso no país inteiro acontece. Agora, eu fico imaginando, como é que dorme o administrador municipal quando vê essa notícia estampada na capa de um jornal ou num portal como o portal Hoje em Dia? Ele consegue deitar a cabeça? Deve conseguir, né? Deve conseguir, porque senão ia ter um monte de prefeito insone pelo Brasil. Se ele não consegue dormir, ia ter um monte de prefeito varando a madrugada, porque o descaso com a saúde, com a educação, nos chama muita atenção. Renata, mais alguma coisa? Não, Paulo, por enquanto é só ressaltar, essa matéria é da repórter Lúcia Gonçalves, lá do jornal Hoje em Dia. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Eu queria só te agradecer e, te agradecendo, mandar um grande abraço a todas as redações dos portais, do Hoje em Dia, do Portal UAI, do Tempo, do G1. E nós fazemos uso mesmo, declarado e aberto das suas informações, porque eles estão lá na internet, eles colocam a informação, a gente traz para cá, divulga, dá crédito, diz quem é responsável pela informação, agradece, porque o nosso programa fala de uma redação, de uma grande pauta, que é a nossa vida. A gente volta já já com o segundo bloco do Redação BH News. Até já. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, nós estamos passando por uma crise das matrizes energéticas. Se não uma crise no fornecimento, que parece que se avizinha, mas pelo menos uma crise na discussão de um novo modelo.
E esse novo modelo tem que ser discutido rapidamente. Os investimentos necessários para a prevenção dessa crise foram feitas. Essa crise era, de certa forma, uma crônica de morte anunciada. Nós fizemos a lição de casa para evitar que estivéssemos à porta de uma crise? Eu não sei essas respostas não, mas eu trouxe aqui, para falar sobre esse tema, o consultor especialista em matrizes energéticas, Eduardo Neri. Muito obrigado por sua presença, boa noite. Olha, pela prévia da nossa conversa aqui, eu ousaria dizer que eu ia ter que pedir mais de 1 hora para essa nossa conversa. Mas nós temos um tempo limitado e vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Bom, boa noite a todos. Boa noite, prazer que esteja aqui conosco. Estarmos aqui. O setor de energia elétrica no país, vez por outra, surpreende o cidadão e tem surpreendido o cidadão com apagões. Primeiro um apagão localizado aqui, acolá, em uma região do país, de vez em quando um grande susto, um apagão nas regiões metropolitanas do país. A gestão das políticas por parte do ONS, o Operador Nacional do Sistema, e por parte da ANEEL, são eficazes essas gestões? São feitas de maneira adequada? Ou nós estamos aí tateando numa maneira muito política e pouco prática? Bom, eu posso lhe dizer o seguinte, que nós temos vários problemas para equacionar. Nós avançamos muito, quer dizer, o país cresceu bastante, se desenvolveu bastante, mas eu acho que ele aprendeu pouco, com as lições que ocorreram no transcorrer desse período. Bom, a primeira questão é o seguinte, nós saímos de um modelo que era totalmente competitivo e aberto para um sistema semi-regulado. Esse sistema semi-regulado, ele, na verdade, na medida que ele evoluiu, ele está tendendo para um sistema federativo, que é um equívoco enorme. Não é? Quer dizer, basicamente, nós estamos quase que eliminando as empresas privadas, as empresas estaduais, as empresas municipais e passando a contar no país apenas com empresas federais, vale dizer, recursos advindos do contribuinte, diretamente via Tesouro Nacional. Isso quer dizer que nós estamos centralizando na mão de poucos aquilo que deveria ser administrado pela mão de muitos, até para espalhar a eficiência. Sim, e mais grave, e essa administração sendo feita diretamente pelo governo e não por empresas, que aí a coisa tornou mais grave ainda, porque, só para lhe dar um exemplo, a decisão política do governo federal de se antecipar as concessões que venceriam em futuro próximo para 2013 fez com que o Grupo Eletrobras perdesse 100 bilhões de valor no mercado de capitais. Por uma decisão de gabinete. Por uma decisão, e uma decisão que não precisava de ser tomada. E esses 100 bilhões estão nos custando hoje alguma coisa em torno de 9 bilhões, porque as empresas perderam o direito à energia que dispunham e agora estão comprando uma energia de 170 por mais de 800 reais o megawatt-hora. Para o senhor Joaquim que está ali nos assistindo agora, o senhor Joaquim está preocupado com a sua informação. O senhor Joaquim, eu quase que consigo ver ele através da lente da câmera. Com certeza. E ele deve estar preocupadíssimo porque ele deve estar fazendo a seguinte questão. Eu estou pagando mais caro pela energia, eu podia pagar mais barato? Com certeza. A energia do Brasil hoje é uma das mais caras energias do mundo. Apesar de nós termos uma energia de base hidráulica que é totalmente renovável. Quer dizer, que é 80% da nossa energia de base hidráulica renovável, consequentemente nós não pagamos pelo combustível, que é água. Muito bem, essa energia deveria ser barata. E essa energia é uma das mais caras energias do mundo. Bom, esses equívocos todos recentes das decisões governamentais, elas fizeram que atualmente nós temos um rombo, só o rombo setorial, alguma coisa em torno de 13 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta ou vai ser o contribuinte ou vai ser o consumidor. Um dos dois vai pagar. E o contribuinte, na maioria das vezes, também é consumidor. Também é o consumidor. Então acaba caindo no mesmo bolso. Existe uma possibilidade, por exemplo, o nosso ministro da Fazenda já acenou com a possibilidade de se fazer empréstimos. Mas empréstimos são recursos que têm que ser ressarcidos. Alguém vai pagar uma hora. Alguém vai ter que pagar a conta. Alguém vai ter que pagar uma hora. Evidentemente. O governo começou a adotar uma linguagem querendo justificar os problemas climáticos, o baixo nível dos reservatórios, para falar sobre a crise do fornecimento de energia elétrica. Essa linha de raciocínio é correta? Essa linha ela é parcialmente verdadeira, ela não é totalmente verdadeira.
nós temos vários problemas decorrentes de um modelo equivocado que nós estamos praticando no país no momento. Vou lhe dar alguns exemplos. Nós temos atrasos de empreendimentos. Até hoje, a energia do Rio Madeira não está disponível na região sudeste. Nós investimos bilhões de dólares e não temos nem a linha, nem o sistema de transmissão funcionando e as usinas estão submersas, porque tomou-se uma decisão equivocada com relação às características técnicas desses empreendimentos. Muito bem. E porque também estamos centralizando em poucas obras o atendimento total do país, o que é um equívoco também. Eu vou fazer uma parte porque eu quero entender melhor isso. As usinas construídas estão embaixo d'água? São submersas. Por causa da cheia do Rio Madeira. O Rio Madeira encheu, sobrepôs os reservatórios. As máquinas, indevidamente, são máquinas bulbo, elas não são o que deveriam ser, que seriam máquinas tradicionais Kaplan. Tomou-se uma decisão por se usar uma máquina pouco habitual no país e que teria esse problema, que funcionam muito bem quando se tem reservatórios que regulam o fluxo da água no rio, que não é o caso. Olha, eu estou vendo que essa nossa conversa vai ser longa. E, por favor, aí no controle, não me apertem para terminar essa conversa, não, porque as informações são muito contundentes. Essa é uma das questões. Sim. A outra questão, na verdade, é que nós temos um planejamento equivocado também, porque o planejamento está baseado nessas grandes centrais hidroelétricas, ao contrário de se ter uma matriz diversificada e mais equilibrada, que não fosse de base exclusivamente hidráulica e que fosse distribuída ao longo do território nacional, que é um território gigantesco de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então vamos ver se eu entendi mais uma vez, se eu consegui compreender. Daí os apagões que você está reclamando. Tá, ao invés de termos então grandes obras faraônicas com grandes centrais hidroelétricas, nós poderíamos ter distribuído as mesmas centrais hidroelétricas em pequenas centrais obras. Hidroelétricas, centrais termoelétricas, centrais fotovoltaicas, centrais eólicas e nucleares. Todas essas, uma composição. Uma diversidade da matriz. Diversidade distribuída regionalmente. E hoje o que se faz é uma concentração. Concentração exclusivamente na Amazônia. E aí tem que se descer, porque na verdade quando o senhor fala em concentração da Amazônia, tem que se lembrar que tem que transmitir essa energia. 2.000, 3.000 quilômetros. Só isso, para chegar até os centros de consumo. E o que é mais grave é que a expectativa da duração desse potencial amazônico é 2025. 2025 é amanhã. 2025 é amanhã. E o que nós vamos... E o dia que acabar isso, o que nós vamos ter como alternativa energética? Mas aí será um problema de um outro ministro de Energia, Minas e Energia, de um outro presidente da República. Nós, cidadãos, como é que nós vamos ficar? Qual a garantia que nós temos? Qual a garantia que nós temos de um planejamento de longo prazo sustentável? Existe, na verdade, um risco de apagão ou mesmo de racionamento? Hoje? Hoje. Enorme, enorme. Eu diria para você o seguinte, eu pessoalmente, tecnicamente, eu estaria fazendo hoje, no mínimo, um programa de racionalização de consumo. Esse é o mínimo que nós teríamos que estar fazendo hoje. Como prevenção? Como prevenção. Vou lhe dar duas situações que são típicas do estado de Minas Gerais. Os dois grandes reservatórios de Minas, que são o reservatório de Três Marias e o reservatório de Furnas. O reservatório de Furnas, ele tem que manter uma vazão de defluência mínimo de 1.000 metros cúbicos por segundo. Ele está recebendo hoje 200, menos de 200. Uma quinta parte. Uma quinta parte. Ele está com 20 e tantos metros abaixo do nível. Do nível. É um reservatório plurianual. O que é um reservatório plurianual? É um reservatório que ele exige 5 anos para o enchimento e 5 anos para o esvaziamento. Nós vamos esvaziar o reservatório. Por que nós temos que manter 1.000? Porque esses 1.000 na cascata do Rio Grande, mais Paraná, até Itaipu, representam 21.000. E eu não posso deixar. E a questão não é só... E essa é a produção de energia que nós demandaremos. Exatamente. E a questão não é só energia, é água. É essa a questão, que é talvez mais complexa. O combustível está ficando escasso. A mesma situação vale para Três Marias. Três Marias nós temos um reservatório que está com menos de 20% de armazenamento, no final de um período molhado, que tem que manter uma vazão na cascata do Rio São Francisco inteiro, que tem irrigação, saneamento, abastecimento de água, navegação, quer dizer, e mais a geração de energia elétrica, tudo isso aí. E, evidentemente, como é que nós vamos manter isso num período que vai começar o período seco?
Sabe quais são as estimativas que nós temos hoje, quer dizer, dos especialistas que fazem simulação? É que o reservatório vai chegar em outubro, novembro, dependendo das afluências e das precipitações, em 2%, 5% da capacidade de armazenamento. Como ele falei, são 5 anos. Quer dizer, o que nos garante que os 5 anos subsequentes nós teremos precipitações e afluências que vão nos permitir recuperar esse reservatório? Até mesmo porque as transformações climáticas estão indicando o contrário. Exatamente. Então nós estamos num nível de risco que eu diria que é incompatível com aquilo que a sociedade seria capaz de suportar. Olha, o senhor Joaquim se acalmou com a sua primeira resposta, mas o senhor Antônio está preocupado, porque ele já deve estar pensando assim. Vocês dois sentados aí na BH News conversando, estão desenhando um quadro extremamente preocupante. Existe uma saída de médio, de longo prazo, para que nós ou nos afastemos definitivamente desses problemas, ou então, pelo menos, possamos dar uma resposta mais rápida para o consumidor? Bom, eu diria para você o seguinte, que primeiro, existem medidas que seriam imediatas, de curtíssimo prazo. E a medida de curto prazo é a racionalização do consumo. Todos nós temos condição de economizarmos, fazemos um processo de racionalização do consumo interno de 5%, 10%. Isso seria uma contribuição absolutamente essencial para nós mantermos os níveis dos reservatórios atuais. Só falando em energia elétrica. Isso em energia e água. Energia elétrica. Nós precisamos de água. Perfeito. Nós temos uma Copa do Mundo aí, que os hoteleiros de São Paulo já estão pensando em furar poço artesiano na Avenida Paulista. Para poder garantir para abastecer os seus hotéis. Então, é uma situação extremamente complexa. Bom, a médio prazo, nós teríamos que rever rapidamente a questão das opções de matriz. Existem alternativas de curto prazo e temos que rever o modelo também, porque esse modelo que foi implantado dessas centrais de longo prazo, de grande... Você observa, por exemplo, o caso da central de Belo Monte. A central está atrasada há vários anos. Nós não sabemos nem se ela vai ficar pronta, quando vai ficar pronta. Não é uma questão técnica, é uma questão que nós temos impactos ambientais, problemas jurídicos, problemas diversos, cujos cronogramas, que fazem com que os cronogramas não possam ser cumpridos. E nós estamos apostando nela para fazer um abastecimento, porque ela é uma central de grande porte. Então, e nós não temos alternativas caso ela não se realize. E ela tem um grande risco de não se realizar. Enorme. Então, por isso é que nós temos que diversificar, ampliar a questão da diversificação da matriz e tomarmos decisões descentralizadas, distribuídas no país regionalmente. Doutor Eduardo Nery, eu vou pedir, eu ia terminar esse bloco com o senhor, mas eu não vou terminar agora não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer ali no outro set nosso ali e volto no terceiro bloco, porque eu quero finalizar com a questão do petróleo. Perfeitamente. Nós temos que abordar a questão do petróleo ainda hoje, ok? O senhor aguarda um minutinho só, obrigado. A gente volta já já. Renata Haddad, eu vou te pedir para ser rapidinho, porque eu quero explorar essa informação. A informação com o senhor Eduardo Nery aqui é extremamente importante e nós estamos vivendo um processo muito sério com relação às matrizes energéticas. E nós precisamos compreender, o cidadão tem que se sensibilizar por essas questões. Renata, com você, os destaques do Brasil e do mundo. Oi, Paulo, eu volto aqui primeiro com destaque do G1, mais um tremor de terra lá em Montes Claros. Dessa vez, o abalo sísmico foi de 3,2 na escala Richter, que não é um tremor muito forte, mas já dá para assustar a população lá de Montes Claros. O epicentro do tremor foi próximo à cidade. O Corpo de Bombeiros registrou cerca de 30 ligações, mas ninguém ficou ferido, pelo menos ninguém ficou gravemente ferido. O tremor de maior intensidade já registrado na cidade foi de 4,2 graus, ocorrido em 19 de maio de 2012. Agora também trago aqui o destaque do jornal Estado de Minas. A balança comercial brasileira tem o resultado mais fraco desde 2001 para o mês de março. Resumindo aí o economês, a gente está comprando mais do que exportando. Isso, no final, as contas não fecham muito bem. No primeiro trimestre, o déficit, o negativo do país está acumulado em 6 bilhões de dólares, o pior resultado pelo período desde o início da série histórica que começou a ser analisada em 1994.
Perfeito, Renata, muito obrigado. Você deu uma notícia aí sobre Montes Claros, falando sobre o temor de terra. Eu tenho um amigo lá na Serra de Santa Helena, lá para cima de Montes Claros, o Zezão, que ele gosta de tomar de vez em quando uma cachaçinha, algumas cachaçinhas. E outro dia ele falou para mim assim, agora eu tenho até uma forma de dar uma desculpa por conta da minha tremedeira. É a terra que está tremendo. Não é mais a minha mão, é a terra toda que está tremendo depois que eu bebo algumas cachaçinhas. Nós voltamos já já com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Começando mais um bloco do Redação BH News, vamos direto falar sobre política. Está ao meu lado aqui Carlos Barroso, nosso diretor de jornalismo, o nosso comentarista especializadíssimo em política. E eu já começo com provocações determinadas a Vossa Senhoria. O prefeito Márcio Lacerda, que tem até a sexta-feira para tomar sua decisão, até o dia 4. 4 para 5. 4 para 5. Ele tem até a virada do 4 para 5 para tomar sua decisão. Sempre dá uma esticadinha. Ele será ou não candidato ao governo do Estado? Márcio Lacerda, o prefeito, colocou uma cortina de fumaça nessa questão. Até sábado, que é o dia 5, ele tem até sábado para se decidir, vai ficar aí tudo em banho-maria na sucessão estadual, porque ele ainda não se decidiu. Antes, ele batia na mesa de forma peremptória, de forma firme, veemente, que não sairia da prefeitura. De alguns dias para cá, você mesmo me falou isso. O tom do prefeito mudou. Mudou, ele já está amolecendo. Você disse sobre uma entrevista dele na Rádio Itatiaia. Que já era de outra forma a conversa. Já era de outra forma, já não tinha mais aquela firmeza. Mas segundo fontes de vários lados que eu consultei, a possibilidade de o prefeito sair da prefeitura existe, mas é pequena. Pequena por quê? Ele já disse várias vezes, já disse a vários interlocutores que ele sairia numa composição, numa aliança com o senador Aécio Neves. Ele não sairia num voo livre, num voo solo. E se ele for sair agora, já que Aécio escolheu Pimenta da Veiga, esse voo seria livre, seria solo. Mas deixa eu te fazer uma questão. Suponhamos que o prefeito Márcio Lacerda decida-se por não se candidatar ao governo do Estado. O governador Eduardo Campos, que é um dos concorrentes, pré-candidatos definidos à presidência da República, ficará sem palanque em Minas Gerais? Eduardo Campos, que já está começando a bater de cabeça com Aécio para ver quem chega na disputa com a presidente Dilma, qual dos dois, como ele ficaria aí. A razão, a possibilidade, que é mínima, de ele sair candidato, ele, Márcio Lacerda, seria essa pressão do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que inclusive é o presidente nacional do PSDB. Se Márcio Lacerda ceder a essa pressão, ele deverá sair. Agora já tem um candidato escalado aí para disputar o governo, se o Márcio Lacerda não sair. É Afonso Eringer, o médico sanitarista, ex-guerrilheiro, que aos 21 anos arregimentou e ensinou a presidente Dilma, que tinha 16 anos, a militância política, a guerrilha política. Então ele é um dos prováveis candidatos do PSB, caso não se viabilize a candidatura Márcio Lacerda. Eu falei Apolo Eringer, né? Eu mudei. Aqui eu estou me corrigindo, Apolo Eringer. Bom, agora nós vamos falar do Pai Barroso. Pai Barroso agora vai fazer aqui uma previsão daquelas de previsões amorosas. A previsão amorosa é sobre o PMDB, Pai Barroso. O PMDB namorou com o PT, namorou com o PSDB. A balança pendeu, o coração do PMDB, se é que lá tem um coração que pulsa, pendeu para o lado do PT, pendeu para o lado do PSDB. E como andará o PMDB na sucessão estadual? Olha, o PMDB é a noiva da festa. Ele é a noiva disputada, aquela noiva bonita que todo mundo está querendo. Tem 3 tendências, ainda mantém a mesma coisa, mesmo com a posse do presidente que retornou, que é o ex-ministro da Agricultura, o Toninho Andrade.
tem a possibilidade de sair com candidatura própria, no caso o senador Clésio Andrade já se apresentou como candidato, de apoiar o PT, Fernando Pimentel, como quer o presidente que retornou, Toninho Andrade, e o namoro também com o PSDB, que um grupo do PMDB, um grupo de PMDBistas, está de olho no Palácio, nas benesses, nos cargos, no apoio político do Palácio dos Tucanos, e quer ficar do lado de Pimenta da Veiga. Qual a decisão dessa noiva? Não se sabe ainda. O tempo dirá. Finalizando, nós prometemos durante a semana, agora na sexta-feira, haverá a transmissão de cargo do governador Anastasia para o governador Alberto Pinto Coelho. Já temos aí uma decisão de como será o secretariado, o que muda, o que não muda, ou ainda vamos esperar até sexta-feira? Olha, de hoje para amanhã está sendo decidido esse novo secretariado. A gente tem alguns indicativos por meio de fontes. Por exemplo, o chamado núcleo duro, núcleo de poder do atual secretariado vai permanecer. Que são eles, aqueles secretários fortes. Fazenda, Leonardo Colombini. Planejamento, Renata Vilhena. Governo, Danilo de Castro. Casa Civil, Maria Celli. Desenvolvimento Econômico, Doroteia Werneck. Educação, Lúcia Gazola. Esses permanecem? Permanecem. Os outros? Vão trocar, principalmente, os secretários que são deputados. E que vão concorrer à eleição. Eles também, a exemplo de Márcio Lacerda, se ocorrer isso com Márcio Lacerda, tem de sair até sábado. E se você quer saber algum nome desses secretários, a gente pode dizer assim, Carlos Melles, que é do Transportes e Obras Públicas. Alexandre Silveira, da Saúde. Zé Silva, Bilac Pinto, Cássio Soares, Gil Pereira, vai por aí. O nome certo para entrar no governo é o deputado Jairo Lessa do DEM. Por quê? Porque ele não vai se candidatar e está sendo cotado para ser secretário. Para terminar esse governo como secretário. Não vai se recandidatar. Bom, deixa eu trocar de lugar com você, porque eu vou voltar a sentar. Obrigado, Barroso, boa noite. Um abraço. Só voltar a sentar rapidamente aqui para falar um pouquinho sobre petróleo, matrizes energéticas e petróleo com Eduardo Neri, que é consultor especializado em matrizes energéticas. Nós temos pouco tempo, temos que ser precisos, rápidos, para nos fazer entender com relação à questão do petróleo. Rapidamente, o petróleo será solucionado, será garantido o fornecimento do petróleo no Brasil com pré-sal ou outros anúncios feitos pela Petrobras? Bom, com certeza. O Brasil hoje tem um potencial espetacular de petróleo, já praticamente mapeado, né? Que é representado parte pela plataforma continental, onde ainda existem reservas expressivas, parte pelo pré-sal, que são as águas mais profundas, e parte também representado pelo que a gente chama do xisto, né? ou shale, que é o gás daquilo que seria o pré-petróleo. Né? Porque o xisto, na verdade, é um estágio intermediário que antecede a formação do petróleo. Os Estados Unidos têm uma experiência bem sucedida com o xisto. Fantástica. A experiência americana, conforme eu lhe relatei, ela é o seguinte, em 2002 os Estados Unidos tinham 80% de dependência externa de importados de petróleo. Hoje eles estão com uma dependência menor do que 12%, exatamente numa reversão espetacular que eles promoveram através da introdução do gás no shale, que está hoje chegando a $2, que é uma coisa espetacular em termos de preço. Agora, isso depende de uma estratégia de país e depende de desenvolvimento tecnológico. E há quantas andam no Brasil esse desenvolvimento tecnológico? Bom, nós temos as prospecções já iniciais do São Francisco, promissoras, mostrando já, acenando com a questão, mas falta capital e falta tecnologia. Né? Nós ainda não temos um domínio tecnológico tão avançado quanto os americanos, que tornam o produto atraente e comercializável. Mas eu acredito que isso é uma questão que nós conseguiremos recuperar com certeza. As questões de administração, de gestão e econômicas da Petrobras poderão contribuir no sentido de, descaracterizando a empresa, prejudicar o desenvolvimento da exploração do petróleo? Hoje essa é uma das grandes dificuldades. Quer dizer, a Petrobras está totalmente descapitalizada, tem uma dívida gigantesca, né? Ela não tem, ela não tem uma capacidade de alavancagem financeira que possa permita a ela fazer os investimentos que são necessários. Então, temos que encontrar uma solução para capitalizar a Petrobras. Isso é fundamental.
Perfeito. Eu vou agradecer o consultor especialista em matrizes energéticas, Eduardo Neri. Quero contar sempre com a sua presença aqui. A conversa é sempre muito boa. Estamos às ordens. Um grande abraço, boa noite. Muito Rapidamente, eu queria só... Dá tempo de chamar o Nélio? Então, vamos lá. O Nélio Souto, nosso repórter urbano, deu um olhar urbano para um tema que é um tema extremamente importante. Vamos conferir. Então, pessoal, o assunto do Olhar Urbano essa semana foi baseado numa matéria que saiu no Portal Uai sobre um fato curioso que aconteceu no Museu da Imagem e do Som essa semana em São Paulo. Uma mãe, que por acaso é uma modelo de 20 e poucos anos, estava amamentando o filho de 7 meses quando foi interceptada pelo segurança do museu, recomendando que a mãe interrompesse ali o ato de amamentar, né, dentro do museu, ou que se dirigisse a um local apropriado. Então, esse fato chocou algumas mães e trouxe algumas questões, como, por exemplo, o direito de amamentar em qualquer espaço. Eu acho que o ato de amamentar, o possível seio ali, a moça, tem alguma conotação aí de, sei lá, de atentado ao pudor. Algumas pessoas se manifestaram no Facebook, se manifestaram nas redes sociais, claro, favoráveis à mãe, defendendo a ideia de que uma mãe ela tem o direito, né, de amamentar o seu filho em qualquer lugar. Inclusive, eu deixo aqui uma manifestação pessoal, e acho que o Paulo, inclusive, já falou isso no programa, chamar um pouco a atenção das pessoas para entender de algumas empresas, né, de alguns órgãos aí, sei lá, vamos chamar assim, para tentar, às vezes, facilitar o nosso trabalho enquanto jornalista. A gente só está aqui porque as pessoas têm o direito, né, à informação. Hoje eu tive um pouco de chateação com o Shopping Boulevard, que, enfim, eu tentei ouvi-los. Eu queria saber da parte deles qual a orientação que eles passam aos seguranças, se por um acaso uma mãe estiver ali amamentando. A gente queria saber, na verdade, qual que é a posição do shopping, né, qual a orientação eles passam aos seguranças, se tiver uma mãe amamentando ali dentro do shopping, se ela se o segurança recomenda ou indica que ela faça isso no fraudário, se há algum problema, algum incômodo, ela amamentar ali, né, no lugar público. Mas o shopping nos jogou para 1.001 pessoas, né, falamos com várias pessoas, passamos por vários departamentos, fomos literalmente enrolados. Então parece que é uma pessoa só que tem o direito, o poder, né, a palavra. Só queria saber uma coisa simples ali, só dizer o que eles orientam aos seguranças. Mas aí parece que só a responsável de assessoria de imprensa podia falar que estava em reunião, e acho que a cidade acontece todos os dias, as pautas são urgentes, a gente não pode ficar preso a uma burocracia de formalizar por e-mail, às vezes um depoimento de 30 segundos, né? Acho que isso, de certa forma, atrapalha muito o nosso trabalho, e claro, isso respinga aí na informação que acaba não chegando, ou chegando com prazo de validade quase vencido, às pessoas, que na verdade é a razão do nosso trabalho, não é isso? Vamos ouvir então aí uma família e uma mãe que opinou sobre o fato da liberdade de amamentar os seus filhos, o seu filho, aonde quer que seja. De jeito nenhum. Desde que você coloque uma toalhinha, né, não fique com os seios expostos, acho que não tem problema nenhum, não. Você vai deixar seu filho chorando, com fome, por causa de bobagem das pessoas? De jeito nenhum. Contra, totalmente contra. Eu tenho direito, eu dou ele mamar em qualquer lugar. Deu vontade de mamar, eu não olho o lugar. Às vezes eu tampo, às vezes eu nem tampo. Depende do lugar que eu tô. Se tiver muita gente me olhando, eu acabo tampando, mas eu acho que eu tenho direito de amamentar em qualquer lugar. As pessoas comem em qualquer lugar, comem pela rua, jogam depois no chão. Eu acho que ele tem todo o direito de mamar e eu te amamentar em qualquer lugar. Eu, como pai, eu acho que minha esposa, enquanto mãe, todas as mulheres, mães, eu acho que tem o direito sim. Isso é um direito de liberdade, né? Você tem o direito de ir e vir, do mesmo jeito que você tem o direito de ir e vir, você tem, a mãe tem o direito de dar mamar ao seu filho. Sem dúvida nenhuma, esse direito está garantido. Rapidamente, eu tenho 30 segundos para dizer o que eu vou dizer aqui agora e vou dizer com muita tranquilidade. Não só o Boulevard Shopping, mas as assessorias de comunicação têm que entender que a notícia acontece na hora. Nós não podemos marcar 2, 3 dias para esperar que eles nos dêem uma resposta ou 2, 3 dias para que façamos uma pauta com o nosso repórter.
As assessorias de comunicação têm que entender que a notícia não lhes pertence. A notícia pertence à sociedade. Portanto, eles têm que ter agilidade. O Boulevard Shopping dificultou o trabalho do Nélio. O Nélio foi quase retirado do Boulevard Shopping porque fazia uma matéria de extrema importância como a amamentação em locais públicos. Fica aí uma reflexão para todos os assessores de imprensa que esperamos sempre contar com a colaboração deles. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua companhia, é um prazer dividir essa hora com vocês. Amanhã, 6h30 da noite, aqui na BH News, tem mais um Redação BH News. Até lá. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.